Olá, meus irmãos, a paz do Eterno Criador possa abençoar a todos. Estou deixando aqui mais uma mensagem no canal. É com muita alegria e satisfação estar compartilhando essa mensagem com os irmãos, passando o verdadeiro pão que o Messias nos deixou, que é a palavra dele. E quando nós compartilhamos desse verdadeiro pão, nós se alimentamos da palavra pura e verdadeira, e a cada dia nós ficamos mais fortalecidos da presença do nosso Eterno, e assim construímos a nossa casa sobre a rocha, e a rocha é a palavra de Deus. Enquanto nós construímos nossa casa sobre essa rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas ela nunca se abala, porque ela foi construída sua casa na rocha, que é a palavra de Deus. Algumas religiosos, ou algumas religiões, têm feito doutrina pegando o texto isolado. O que aconteceu nos Estados Unidos, um pastor pegou uma serpente venenosa e nos seus cultos ele brincava com essa serpente e dizia que era a autoridade que Deus tinha dado para ele. Em Lucas, no capítulo 10, do versículo 19, diz assim, Jesus dizendo: Eis que vos dou poder para pisar nas serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então esse líder religioso pegou esse texto e levou a sério como o texto estava falando para ele. E por falta de conhecimento das Escrituras, por falta de discernimento, que a palavra de Deus ela tem que ser compreendida um todo, não um texto isolado. Porque se nós pegamos um texto isolado, acabamos até mesmo perdendo a vida, como esse pastor perdeu a vida. Como eu vou mostrar o vídeo logo em seguida desse pastor fazendo malabarismo com essa cobra. Então o que acontece? Aqui nos Lucas, no capítulo 10, Jesus dá uma missão para os 70 discípulos. Diz: vai pregar as ovelhas perdidas de Israel. E eles foram. Aí Jesus disse: olha, eu te dou poder para pisar nas serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se nós pegamos esse texto isolado, como aqui está em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, nós vamos aparentemente analisar que aqui está falando mesmo de cobras e de escorpiões. Mas será o que é os escorpiões, do que se trata aqui? Quando nós lemos o contexto inteiro de Lucas no capítulo 10, vimos que Jesus deu uma missão aos 70 discípulos. Ele foi pregar para as ovelhas perdidas de Israel, e naquela época os fariseus eram pessoas muito rebeldes, eram pessoas cabeça dura, como Estevão fala, incircunciso de coração. Então eles iam lutar com esse povo, os fariseus. Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 6, aonde Deus exorta Ezequiel para ir
falar a mensagem de arrependimento para aquele povo. Ezequiel 2:6 diz assim: E tu, ó filhos do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que seja sarças e espinho para contigo, e tu habite com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com seus rostos, porque são casa rebelde. Então vimos aqui que os escorpiões, que está falando em Lucas, do capítulo 10, no verso 19, Ezequiel 2, capítulo 6, Ezequiel capítulo 2, versículo 6, diz que os escorpiões é aquele povo rebelde, aonde os 70 discípulos foram para anunciar as boas novas à casa perdida de Israel, o povo que está perdido de Israel. Então, quando diz que eles iam, Jesus deu poder para eles para pisar em escorpiões e em serpentes. Então, quando diz aqui que Jesus deu poder para eles para enfrentar aqueles líderes religiosos, porque eles não iam ter poder sobre os 70 discípulos. Então, isso foi ordenado por Jesus. Vai, que eu te dou poder para enfrentar esses líderes religiosos. E esses líderes aqui em Ezequiel, capítulo 2, versículo 6, diz que escorpiões são aquele povo rebelde de Israel. E quem são as cobras? O que é as cobras? Mateus, no capítulo 3, no versículo 7, diz quem são as cobras também. E vendo eles muito dos fariseus e saduceus que vinha ao seu batismo, João Batista dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzis, pois, fruto digno de arrependimento. Então as cobras também eram os fariseus, as cobras venenosas, raça de víboras. Então vimos aqui que as cobras e os escorpiões são aquele povo rebelde de Israel. Então esse líder religioso pegou uma cobra e foi brincar com ela. Em hipótese alguma, as escrituras diz que é uma cobra verdadeira, uma cobra serpente. Mas aqui quando diz que aquele povo rebelde, em Ezequiel 2,6, diz que escorpiões era aquele povo. João Batista, no capítulo 3, versículo 7 de Mateus, diz que eram os fariseus. Então vimos que pegar texto isolado das escrituras sem conhecer um todo, acaba cometendo até mesmo suicídio, como esse líder religioso, por falta de conhecimento das escrituras, acabou perdendo a vida. Então, meus irmãos, as escrituras também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que meu povo padece por falta de conhecimento. E hoje o que nós vimos é pessoas até mesmo perdendo a vida, como esse líder religioso, por falta de conhecimento, e ainda não está liberto, porque ainda falta conhecer qual é o verdadeiro sentido da palavra. E a palavra de Deus, ela não dá autoria, ela não lhe autoriza fazer espetáculo, fazer magia, de forma alguma. A palavra de Deus, ela tem um poder para transformar o homem num ser humano como seguidor do Messias, ser realmente discípulo do Messias. Para fazer esse tipo de magia, querer fazer espetáculo no meio do povo, isso está mais para um circo, está mais para um mágico, querer entretenimento para o povo, fazer um show. E isso, na realidade, hoje vimos de passos largos, as pessoas usando o nome de Deus para fazer magia, para fazer
entretenimento para o povo, porque infelizmente o povo gosta dessas coisas. Com esses malabarismos desses líderes religiosos. Que fique na paz, que Deus abençoe e acompanhe o vídeo desse líder religioso, por falta de conhecimento, perdeu a sua vida. Pegar textos isolados nas Escrituras é o que eu estou chamando de uso abusivo da fé. Estamos no interior dos Estados Unidos, no estado da Virgínia Ocidental. A cidade de Matoaca tem pouco mais de 300 habitantes. Mesmo num lugar tão pequeno, a notícia foi uma surpresa. Os moradores com quem conversamos não tinham ideia de que ali, tão perto, um pastor usava cobras venenosas nos cultos evangélicos. O pastor da cidade se chamava Mac Wolford. Veja como eram as orações comandadas por ele. Os fiéis tocam instrumentos, cantam e dançam ao som da música. O pastor dança com a serpente. Passa o animal no rosto. Parece estar em transe e não liga para o perigo. E o mais impressionante, o pai do pastor Wolford morreu ao ser picado por uma serpente também durante um culto evangélico. 30 anos depois, o filho teve o mesmo destino. A primeira das fotos de Lauren mostra o pastor Wolford com uma cascavel na mão. Não está claro se ele já tinha sido mordido. A senhora que aparece atrás é a mãe do religioso. Depois da picada, o pastor passa mal. 2 amigos o seguram. Logo após, Wolford é carregado. Aqui ele aparece na casa da sogra, já sem camisa e agonizando. Os companheiros oram. A última imagem mostra a mãe do pastor acariciando o pé dele. Ela lamenta porque já sabe que vai perder o filho. Wolford morreu 9 horas depois de picado e apenas no fim da agonia pediu para ser levado a um hospital.